Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de aqui estar realizando essa palestra. A maquete Aplaude Tecíveis, pertencente ao Museu Mariano Procópio, Modestino Canto e o concurso promovido pela Câmara dos Deputados Federais para o Palácio Tiradentes. Sempre que me deparo com um tema proposto para o seminário do Museu Dom João VI, pesquiso o acervo do Museu Mariano Procópio, indagando sobre a existência de alguma peça capaz de a ele se relacionar. É uma oportunidade de exercitar o olhar e divulgar o referido museu. Assim, nos deparamos com o gesso representando Tiradentes de Modestino Canto. As circunstâncias de sua produção permitem pensar a relação entre a Escola Nacional de Belas Artes e os egressos que não se tornaram professores da mesma instituição. A escultura apresenta uma visão tradicional do personagem sem maiores novidades. Entretanto, identificamos ser o gesso uma das maquetes destinadas ao polêmico concurso promovido pela Câmara dos Deputados Federais entre 1923 e 24 para as esculturas que decoram a fachada do Palácio Tiradentes, assim como para o monumento ao herói localizado à frente do edifício. O escultor, Modestino Canto, formou-se na Escola Nacional de Belas Artes e era conhecido pelo temperamento combativo. Crítico da escola, em 1919, o artista foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Belas Artes. Aparentemente, a instituição mantinha um bom relacionamento com a escola, principalmente por acolher um número significativo de seus egressos. Entretanto, percebe-se que em alguns momentos constituir-se em outro lugar de fala, abrigando descontentes como Modestino Canto. O concurso que originou a maquete possibilita visualizar o ambiente competitivo de um mercado diminuto para além das idiosincrasias pessoais. Falaremos sobre o concurso. Embora no texto a ser publicado da palestra tenhamos nos debruçado com mais vagar sobre os meandros do concurso, aqui iremos nos ater aos aspectos centrais, apresentando-os na perspectiva de Modestino Canto, que, por diversas vezes, se manifestou sobre ele na imprensa. No projeto do edifício, elaborado pelos arquitetos Arquimedes Memória e Francisco Couchet, posteriormente simplificado, é possível ver a posição das esculturas. O edital do concurso previa como parte da decoração da fachada principal do novo edifício 2 grupos coroando os pilones, representando a independência e a proclamação da República. 4 estátuas sobre a colunata, representando a agricultura, o comércio, a indústria e a aviação. 2 figuras compondo o motivo central, representando a liberdade e a autoridade. 2 grupos no embasamento dos pilones, representando a ordem e o progresso. 2 vitórias no coroamento dos motivos decorativos do início das rampas e o monumento a Tiradentes na praça em frente. Para o julgamento do concurso, a Câmara solicitou ao Conselho Superior de Belas Artes, da EMBA, a designação de uma comissão, sendo indicados o pintor Batista da Costa, que depois saiu da comissão, o escultor José Otávio de Correia Lima e o arquiteto Arquimedes Memória, não por coincidência, um dos responsáveis pelo projeto do edifício. Os referidos professores, depois de examinarem as 18 propostas escritas, consideraram os projetos
inadequados por não conceberem as esculturas integrando um todo, não levando em consideração o estilo do edifício e o ponto de vista de que seriam apreciados. Face ao exposto, a comissão não escolheu nenhum dos projetos apresentados. Entretanto, desejando evitar a anulação do concurso, reconhecendo a qualidade apresentada por algumas obras e o mérito de seus criadores, a comissão propôs igualmente, cito entre aspas, indicar-se os pseudônimos dos autores dessas obras que se destacam das demais, para que lhes seja confiada a execução mediante as novas maquetes do que lhe for indicado, de acordo e a critério da comissão. Fecha aspas. Mas, no que concerne aos grupos dos pilones, a proclamação da independência e da República, a comissão foi favorável a que se abrisse nova concorrência entre os artistas classificados, orientando os escultores a tratarem o assunto alegoricamente, realçando o aspecto decorativo do trabalho. Nesse segundo concurso, entre 8 maquetes inscritas, preferiu-se o modelo apresentado por Leão Veloso. Em síntese, era visível a tentativa de Arquimedes Memória evitar a descaracterização de seu projeto original. A comissão do Conselho Superior das Belas Artes da EMBA declarou ter selecionado os escultores que julgava mais capazes, a partir do que demonstraram nas maquetes apresentadas, procurado dividir entre eles o mais equitativamente possível as estátuas a serem realizadas e equilibrar os valores a serem pagos de acordo com as dificuldades materiais respectivas, assim como os orientou na produção das obras, valorizando a articulação das partes com o todo, priorizando o aspecto alegórico decorativo. O presidente da Câmara, deputado Arnolfo Rodrigues de Azevedo, aceitou apenas em parte o julgamento e a distribuição proposta pela comissão indicada pelo Conselho Superior das Belas Artes. Modestino Canto, ao inscrever-se no concurso, apresentou maquetes destinadas aos 2 grupos para os pilones, Independência e República, e ao monumento a Tiradentes. A comissão do Conselho Superior de Belas Artes o indicou para trabalhar juntamente com Armando Magalhães Correia, Carlos Meirelles e Honório da Cunha Melo nas esculturas Agricultura, Comércio, Indústria e Viação. Entretanto, em sua decisão final, o presidente da Câmara, Arnolfo Rodrigues de Azevedo, o designou a fazer os 2 grupos sobre a proclamação da independência e da República, ao lado dos escultores Leão Veloso e Armando Magalhães Correia, seguindo o projeto apresentado por Leão Veloso. Veremos agora a disputa pela representação de Tiradentes. Dos inscritos aprovados, Petrus Verdier, Francisco de Andrade, Leão Veloso e Modestino Canto representaram Tiradentes. Durante o concurso, não se expuseram as maquetes ao público e ainda não localizamos nenhuma documentação fotográfica ou descritiva das mesmas. Porém, 5 foram apresentadas por seus autores na Exposição Geral de Belas Artes de 1924, as de Petrus Verdier, Modestino Canto e Samuel Chaves Martim Ribeiro, artista não classificado no concurso. Verdier apresentou todas as maquetes por ele executadas para o concurso da Câmara dos Deputados, incluindo as 3 destinadas ao monumento a Tiradentes e seu autorretrato.
As 5 maquetes apresentadas pelos 3 escultores chamaram a atenção na sala das esculturas. O articulista do jornal à noite assim as descreveu. A Tiradentes, com a alva dos condenados rota, a descobrir-lhes o peito, a corda ao pescoço, a cabeça contorsivamente voltada para o alto, deixando ver apenas o manto no seu prolongamento até a garganta, coberto de barbas crespas, como o concebeu o senhor Martins Ribeiro. Tiradentes de alva, corda ao pescoço, algema nos pulsos e um crucifixo nas mãos, como o imaginou o senhor Modestino Canto. Tiradentes de mãos amarradas à frente do corpo, de mangas de camisa, ao lado de um cão, de pé, numa atitude tribunícia a gambetar. O mesmo Tiradentes, sem o cão. Tiradentes de alva, baraço, mãos amarradas para trás, estes do professor Verdier. Infelizmente, não conhecemos a obra produzida por Martim Ribeiro, a não ser pela descrição acima citada. A representação criada por Modestino Canto mostra Tiradentes caminhando com levença, opondo-se à escultura On ne passe pas, com a qual o escultor alcançou o prêmio Viagem em 1918. Nesta, o artista buscou força e determinação na representação do guerreiro gaulês, praticamente nu, com os músculos tensos e os pés firmemente fincados no solo. Petrus Verdier apresentou 3 maquetes destinadas ao monumento a Tiradentes, descritas, como vimos, pelo articulista do jornal à noite, sendo uma reproduzida na Gazeta de Notícias. Pela imagem estampada, percebe-se ter o artista dado ao seu Tiradentes uma dramaticidade revolucionária, enfatizando a ação com as mãos tensas amarradas à frente do corpo e a cabeça erguida, desafiadora, ainda em mangas de camisa, sem a alva dos condenados. A pose, definida pelo articulista como atitude tribunícia a gambetar, referindo-se provavelmente à escultura realizada por Jean-Paul Aubé, em Paris, para o monumento a Léon Gambetta, importante político republicano francês. A proximidade proposta é compreensível pela força do gesto e da cabeça de ambos os personagens, Gambetta e Tiradentes. Entretanto, tal dramaticidade desagradou parte da crítica. Mário da Silva escreveu em um jornal ter o artista apresentado a figura de um Tiradentes de dramalhão na interpretação de um mau ator, afirmando igualmente que esse heroísmo, ou fé, ou abnegação, se existem na alma e não nas poses, e é essa alma que nos deve transmitir o artista. Fecha a citação. Voltemo-nos para o projeto apresentado por Arquimedes Memória. Nele, o desenho do monumento a Tiradentes sugere uma posição esguia. A descrição do que deveria ser o monumento, presente no relatório do presidente da Câmara, acentua dever o personagem vestir a túnica dos condenados, porém, sem expressar a humildade dos arrependidos, mas um traço forte da altivez e da força de ânimo. Tanto a maquete de Modestino Canto quanto a de Verdier escapam a essa descrição. Sabemos que o escultor Francisco de Andrade apresentou para o conjunto uma maquete destinada ao monumento a Tiradentes. Não sabemos, todavia, se a escultura atual corresponde à ideia original do artista ou foi adaptada à concepção que dela faria o próprio presidente
da Câmara, manifesta posteriormente no livro do Centenário, ou Arquimedes Memória. Ao ser menos narrativa, a escultura de Francisco de Andrade difere das concebidas por Canto e Verdier. Andrade buscou a monumentalidade, representando Tiradentes estático, de alva longa, reforçando o eixo vertical, situando as mãos cruzadas sobre o peito, discretamente algemadas. A atenção repousa sobre a cabeça, de cabelos e barbas longas, fronte larga, ligeiramente franzida, a olhar para o infinito. Maria Alice Millier, em seu livro Tiradentes, o corpo do herói, diz a escultura ter como paradigma Balzac de Rodin. Possível se pensarmos na verticalidade do manto apresentado pelo escritor. Entretanto, a cabeça de Tiradentes é bem menos expressiva. Sua pose, com os braços cruzados sobre o peito e face serena, é facilmente encontrada em outras esculturas, menos modernas que a de Rodin, a exemplo de um segundo monumento a Gambetta, realizado por Jules Dalou, inaugurado em 1905, na cidade de Bordeaux, França. Interessante observar que, no desenho Arquimedes Memória, a figura do herói igualmente apresenta-se ereta, frontal e de túnica. A escultura de Francisco de Andrade também não foi uma unanimidade em sua época. O crítico Terra de Sena, por exemplo, ironicamente, assim a ela se referiu. Cito: obelisco estilizado em Tiradentes ou Tiradentes estilizado em obelisco. Em 1929, quando o gesso de Modestino Canto participou da exposição do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, um articulista do jornal A Gazeta de São Paulo lamentou o fato da obra concebida por Modestino não estar defronte à Câmara dos Deputados e, em seu lugar, encontrar-se um boneco sem movimento nem expressão. Percebe-se que, para a crítica, as obras de Petrus Verdier e Francisco de Andrade ocupavam posições opostas, uma expressiva demais, outra de menos. As polêmicas do concurso. O concurso para as esculturas decorativas da fachada da nova Câmara dos Deputados foi marcado por grandes polêmicas. Para segui-las, trabalhamos com 3 fontes: o edital do concurso, as atas do Conselho Superior de Belas Artes, da EMBA, e os jornais do período. Como nos lembra Ginsburg, o historiador vive de indícios. Não temos a ambição de entender todos os meandros das polêmicas. Nos preocupamos com o encadeamento do processo e o que ele pode nos revelar sobre as condições de produção da obra analisada. A maior polêmica surgiu em torno do primeiro artigo do edital: só poderão concorrer escultores brasileiros. Artigo que visava proteger os artistas nacionais face às vicissitudes de um mercado normalmente rarefeito de encomendas oficiais e disputado também pelos estrangeiros. Vale lembrar que, naquele ano, 1923, em São Paulo, se inaugurava o Monumento do Ipiranga, realizado por 2 italianos, Ettore Ximenes, escultor, e Manfredo Manfredi, arquiteto. Entre os que concorreram ao concurso da Câmara dos Deputados estava Petrus Verdi, nascido em Firminy, no centro da França. No final da década de 1880, o artista estudara em Toulouse, como também na École des Beaux-Arts de Paris. Se declarava discípulo de Falquier e Mercier, tendo exposto em alguns salões da capital francesa. Chegara ao Brasil com a esposa em 1910, aos 35 anos.
Aqui participou das Exposições Gerais de Belas Artes desde 1911, quando recebeu menção honrosa de primeiro grau. Tornou-se professor extraordinário de escultura de ornatos da EMBA em 1912 e efetivo em 1920. Modestino Canto nunca deixou de protestar quanto à participação do francês Verdier no concurso. Juntamente com Paulo Mazzucchelli, Alvim Pinto, Francisco de Andrade e Magalhães Correia, Modestino Canto endereçou à Câmara manifesto contrário à participação de Verdier, publicado no O Jornal em 13 de setembro de 1923, onde denunciava, cito, outra irregularidade. É um artista francês ter sido naturalizado brasileiro por ato de 30 de julho, publicado no Diário Oficial do dia seguinte, 31, que, pela lei, começou a ter valor 3 dias depois, se achar inscrito, quando o encerramento se deu no referido dia 30. O concurso teve várias idas e vindas. Em síntese, Modestino Canto acusou o Conselho Superior de Belas Artes, particularmente Correia Lima e Arquimedes Memória, de proteger Petrus Verdier, por este ser professor da EMBA e membro do Conselho Superior de Belas Artes. Utilizou a Sociedade Brasileira de Belas Artes para se contrapor à comissão, conseguindo que Arnolfo Rodrigues de Azevedo, presidente da Câmara dos Deputados, rejeitasse parte do parecer da comissão. Igualmente, Modestino Canto acusou a comissão de manobrar para que Verdier executasse o monumento a Tiradentes, para o qual o professor da EMBA apresentou 3 maquetes. É possível entender a disputa em torno da execução do monumento a Tiradentes. Tratava-se da representação do maior herói nacional, reconhecível pela população, em posição de destaque no meio da praça em grande formato. As outras figuras eram alegóricas, sem nenhum apelo popular. Era difícil reconhecer no alto do edifício Dom Pedro I ou Deodoro da Fonseca, montados nos respectivos cavalos, vestidos como romanos. A maior visibilidade da escultura de Tiradentes traria maior visibilidade também a seu autor. Dos 18 inscritos ao concurso, 9 propuseram maquetes para o monumento a Tiradentes, sendo que 2 apresentaram mais de uma. Pode-se também verificar ser o pagamento relativo a Tiradentes individualmente o maior, em comparação ao dos outros elementos escultóricos da fachada da Câmara dos Deputados. O maior número de maquetes propostas foi para Tiradentes, seguido dos 2 grupos para os pilones, as proclamações da Independência e da República, não por acaso os mais complexos e de maiores valores. Relações conturbadas de Modestino Canto. Após inaugurado o Palácio Tiradentes, em 6 de maio de 1926, Modestino Canto concedeu entrevista a Angione Costa, publicado em O Jornal, no início de outubro, na qual aparece uma foto da maquete de Tiradentes em seu ateliê. Angione realizou, num período, uma série de visitas a ateliês de artistas, onde os entrevistava. Posteriormente, compilou as entrevistas no livro As Inquietações das Abelhas. Na introdução, apresenta os artistas entrevistados, sendo surpreendente a forma como se refere a Modestino Canto. Cito:
Modestino Canto é um psicopata de quem se deve esperar, segundo as contingências da vida, ou a realização de uma obra-prima ou a produção de bonecos de fancaria. Não terá meio-termo. Tem condições de criar um grande nome, mas pode também anular-se e se nivelar na mais chata mediocridade. Será o rumo material da vida que lhe indicará os horizontes da arte. Essa fatalidade está na sua psicose, no destino de seu temperamento incoerente e mórbido. Nesta primeira fase, em que o seu talento estagna, improdutivo e nulo, trabalhado por amargo cepticismo, o que o faz descrer dos homens, Modestino Canto apresenta uma estátua de vastas proporções, On ne passe pas, obra forte por qualquer lado que a crítica procure observá-la. Pela contundência da afirmação, Modestino é um psicopata, Angione Costa compartilha certo consenso na imprensa de ser Modestino um artista combativo. Meses antes, em julho de 1926, a revista O Malho havia publicado uma caricatura realizada por Henrique Cavalheiro, mostrando 7 integrantes da Sociedade Brasileira de Belas Artes, com legenda nomeando-os e apondo-lhes algumas características. Modestino Canto foi descrito como o micróbio do protesto, representado com o corpo magro, afundado em uma poltrona, desgrenhada cabeleira e dedo em riste. Apoiada à poltrona, encontra-se uma faca, sem que consigamos ler o que está escrito na lâmina. Modestino, mergulhado na poltrona e a faca, nos traz a lembrança a imagem de Marat assassinado de Jacques Louis David, reforçando uma leitura jacobina do escultor. Interessante o contraste entre as representações dos dois artistas presentes na caricatura. Modestino, artistas negros presentes na caricatura. Modestino Canto e João Timóteo da Costa. Enquanto o primeiro é o desalinhado micróbio do protesto, o segundo é o impecável amigo de todos os governos. Modestino iniciou, em 1905, os estudos no Liceu de Artes e Ofícios. Em 1908, aos 19 anos, entrou para a EMBA apresentando uma trajetória inquieta. Matriculou-se a princípio em pintura, transferindo-se para estatuária no ano seguinte, sendo aluno de Rodolfo Bernardelli e, a partir de 1910, de Correia Lima. Passou a expor nas exposições gerais de 1911 em diante, conquistando o Prêmio Viagem em 1918, com o gesso On ne passe pas, competindo com Francisco de Andrade. Em entrevista concedida ao jornal A Época, antes da viagem, Modestino diz ir à França estudar a obra de Rodin. Em 10 de outubro de 1926, na entrevista agora concedida a Angione Costa, o artista falou de sua decepção ao se confrontar com as obras expostas no Museu Rodin, consideradas por ele absurdas, um horror. Igualmente, relatou sua estadia em Paris, seus desentendimentos na Academia Julian e o abandono do curso, retornando 6 meses antes de concluída a pensão, em setembro de 1921. Até o concurso da Câmara dos Deputados, Modestino empenhou-se em pequenas encomendas como bustos de personalidades ligadas à cultura, trabalhou para a exposição do Centenário da Independência,
para as sociedades carnavalescas e dedicou-se ao magistério. Ainda na entrevista Angione, advogou contra a existência dos prêmios Viagens ao Estrangeiro, embora dele tenha se beneficiado. Para ele, cito, o artista que vai à Europa é artista que se despersonaliza. O momento mais contundente da entrevista é quando Modestino Canto se indispõe contra os arquitetos, questionando a dependência dos escultores e como era percebido o estatuto social do artista. Modestino atacou o escritório de arquitetura Heitor de Mello, considerado a primeira organização comercial de arquitetura no Brasil, dedicada ao desenvolvimento de projetos, acompanhamento e fiscalização de obras, sendo responsável por importantes construções no período. Quando Heitor de Mello faleceu, em 1920, Arquimedes Memória, seu genro, o sucedeu na direção do escritório, onde trabalhava desde o início de sua vida profissional. As palavras de Modestino Canto são incisivas. Apenas no Brasil, o arquiteto não é um indivíduo, um homem. É uma coletividade, um escritório. O grande inimigo das artes plásticas brasileiras é o escritório Heitor de Mello, hoje entregue aos senhores Memória e Couché. Este escritório representa uma longa história de pérfidas intrugices na vida artística do Rio. Fundado por Heitor de Mello, seu fundador nunca passou artisticamente de uma blague. Não projetava, não ensinava, nada sabia. Tudo no seu escritório, a ver pelas próprias construções, era trabalho de cópia, de catálogo, reproduzido em todas as revistas, de preferência francesas. No seu escritório, ele representava como que a função de diretor, que olhava, assinava e impunha o preço. Memória, apesar da propaganda que faz em contrário, sofre de um atavismo irremediável de deficiência mental. Daí o domínio integral do escritório. Este, sim, tem existência real e aplica em fazer mal ao bom gosto, às artes, em geral, pela preocupação absorvente de lucro, de ganho fácil e imediato. O escritório tem sido verdadeiro entrave ao desenvolvimento do gênio plástico nacional. Foi assim nas obras importantes e vultuosas da Exposição do Centenário. Igualmente, procedeu há pouco com a Câmara dos Deputados, impondo condições, determinando e oficializando o mau gosto, de sorte que, se não fosse o presidente da Câmara e mais o consciencioso técnico posto ali a superintender as obras de sua construção, essa Casa do Congresso seria um aleijão a testar tanto em conjunto como nos mínimos detalhes a mentalidade artística do escritório. A longa citação se justifica pelo que em si expressa e por suas consequências. Arquimedes Memória era não só diretor do escritório de arquitetura responsável pelo projeto do Palácio Tiradentes, mas também professor interino da Cátedra de Desenho em Ornatos e Composições Elementares de Arquitetura da EMBA e tornar-se-ia professor catedrático efetivo na mesma cadeira em 11 de novembro de 1926. Nesse momento sensível, um mês antes de ser nomeado, Arquimedes Memória sentiu-se difamado pela entrevista de Modestino Canto Angione Costa. Com base na execrada lei de imprensa, Arquimedes ofereceu
queixa-crime contra Modestino por injúria. O escultor foi condenado, em primeira instância, a 2 meses de prisão e um conto de réis de multa, mas absolvido por unanimidade ao apelar à segunda instância. Arquimedes Memória foi obrigado a assumir as custas do processo, tendo Modestino desistido do que lhe deveria ser pago em favor dos pobres da irmã Paula. Considerações finais. Nossa análise centrou-se nas condições de produção da maquete em gesso Plaudite Civis, de autoria de Modestino Canto. Ela não surgiu por vontade exclusiva de seu autor. A maquete foi realizada objetivando participar do concurso promovido pela Câmara dos Deputados para as obras decorativas da fachada do Palácio Tiradentes e para o monumento ao herói situado em frente ao prédio. Como toda escultura pública, ela se submeteu a um processo específico de criação que necessita ser conhecido, como nos lembra em vários escritos Paulo Quinaus. Vimos que o projeto de Arquimedes Memória e Couché já colocava parâmetros claros para a sua concepção. Deveria ser uma figura esguia, com a túnica dos condenados, não sem apresentar a humildade dos arrependidos, mas um traço forte de altivez e fortaleza de ânimo. A identificação de algumas maquetes destinadas ao concurso possibilitou ver para além do projeto vencedor e analisar como os artistas se aproximaram ou não do ambicionado por Arquimedes Memória e Couché. O concurso nos ofereceu a oportunidade de percebermos as redes de relações estabelecidas entre o escritório Heitor de Mello, a Escola Nacional de Belas Artes, a Sociedade Brasileira de Belas Artes e os artistas envolvidos no próprio concurso. Uma relação tensa visando o controle de diminuto mercado. Modestino Canto, sendo ou não um psicopata, no dizer de Angione Costa, ou o micróbio do protesto, como Henrique Cavalheiro definiu em sua caricatura, teve a capacidade de, em vários momentos, problematizar as relações entre a escola, o Conselho Superior de Belas Artes e o escritório Heitor de Mello, tendo como figura principal o professor Arquimedes Memória. Por meio do concurso, igualmente percebemos como Modestino Canto acionou a Sociedade de Belas Artes, de quem era membro fundador, para corrigir o que julgava ser injusto, principalmente a participação de um concorrente estrangeiro. Também acompanhamos o esgarçamento das relações entre Modestino Canto e o arquiteto professor da EMBA, Arquimedes Memória, que acionou a execrada lei de imprensa, apresentando queixa-crime por injúria contra o escultor. Voltando ao tema do seminário, envolvendo professores, alunos, artistas, o estudo das condições de produção da maquete Plaudite Civis nos leva a perceber uma relação muito mais complexa do que a expressa pela dedicatória ao mestre com carinho. Obrigada.